Nossos cultos presenciais estão suspensos por conta do decreto estadual que determina onda roxa em todo o estado. Mas as nossas lives continuam. Veja a programação semanal. Esses são os dados bancários caso você queira depositar o seu dízimo ou oferta. Fique com a gente e aguente firme. Em breve estaremos todos juntos novamente. Deus te abençoe. Jay Maci, Vitória no Messias. Aqui quem fala com vocês é o pastor Emerson, aqui de Katmandu, no Nepal. E essa semana eu recebi uma mensagem do Silas pedindo para trazer uma palavra, né, para os nossos irmãos aí da Igreja Batista Nova Canaã. Mas infelizmente sem muitos detalhes, até porque parece que ele teve algumas complicações com relação ao Covid-19. E nós temos orado por ele, assim como por todos vocês, né? Que temos, em geral, né, vivido momentos difíceis nas nossas vidas em detrimento desse contexto que a gente está nele, mas mantendo a nossa esperança, né? E essa foi a palavra que me veio, né? A esperança da glória, né? E isso me trouxe à memória Abraão, né, que creu contra toda a esperança, né? Um homem que foi chamado amigo de Deus, com uma relação linda com Deus e que vislumbrou à distância, pela fé, a cidade cujos alicerces são o próprio Senhor Jesus. E Abraão, Jesus menciona em João 8,56 que ele se regozijou porque ele veria o dia do Senhor. E ele o viu e se alegrou. É interessante porque a palavra está no passado, viu. E Abraão, ele viveu praticamente 2000 anos antes do nascimento de Jesus. Então, como ele viu? Ele vislumbrou pela fé. E a tipificação clara disso foi naquele momento em que Deus pede o seu filho único, Isaque, como sacrifício. E Abraão, ele foi sacrificar o seu único filho para Deus, crendo que Deus o ressuscitaria se fosse o caso, para cumprir a sua promessa. E nesse contexto, Deus providencia o Cordeiro, o sacrifício perfeito, tipificando a pessoa de Jesus Cristo, né, como um sacrifício perfeito. Porque Ele é em nós a esperança da glória, como está em Colossenses 1, versículo 27. Por que Ele em nós é a esperança da glória? Primeiro, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Como declara João Batista, quando viu Jesus caminhando em sua direção, ele declarou: "Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." O cumprimento da vontade do Pai, de suas promessas, por meio do sacrifício de seu Filho único, Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas, em Hebreus 10:10. Ele é aquele que nos justifica, santifica e aperfeiçoa, porque o final da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Está lá em Romanos 10:4. Porque aquele que começou
a boa obra em nossas vidas, que é esse processo de transformação e santificação, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Pois somos aperfeiçoados pela graça, ainda que nas nossas fraquezas, para que Ele seja glorificado em todas as circunstâncias nas nossas vidas, como está em 2 Coríntios 12:9. Isso é porque nele somos restaurados para restaurar. Nele somos chamados para sermos agentes de transformação e restauração, para nos voltarmos de volta para Deus. Segundo, porque Ele é a plena manifestação da glória. Como diz lá em João 1, pois vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A encarnação do Senhor Jesus Cristo é a realidade mais surpreendente sobre nossa fé, como Deus feito em carne em todos os aspectos iguais a nós. Hebreus 2:17. Ele esteve presente no tempo e espaço, numa realidade físico-cultural-linguística, para comunicar a chegada do reino dos céus, como está em Mateus 4:17, e manifestar através de sua vida e ministério a glória do Pai. Deus encarnado e limitado à nossa condição humana, vivendo experiências similares às nossas, ainda que num contexto de época diferente, para nos mostrar que como indivíduos, como homens, podemos, apesar das nossas limitações e fraquezas, manifestarmos também a glória do Pai. Nisso ele é glorificado para glorificarmos. E terceiro, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos, enxertados e chamados a glorificá-lo. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, como em Colossenses 1:15 diz. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Neles enxertados, como na oliveira que é podada, e neles somos enxertados para frutificarmos, adotados através de Cristo Jesus. Em amor nos escolheu para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito de sua vontade, para nos tornarmos uma vívida representação de Cristo, pois como discípulos nós somos chamados para glorificar através de uma vida frutífera que manifesta o amor altruísta. O amor que se resume ou que resume todos os demais mandamentos. Amai uns aos outros, assim como ele nos amou. Como um farol numa noite escura, no oceano, talvez em meio a uma tempestade, trazer luz, indicando o caminho que conduz a ele, nesse mundo envolto em densas trevas. Pois assim como o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tessalonicenses 1:12. Isso é porque nele somos agraciados para agraciar. Não podemos falar de Jesus sem falar de graça. Ele cumpriu a lei e trouxe o período da graça para que sejamos agraciados e possamos também agraciar. E por último, porque ele é
a glória vindoura. Ele é a nossa gloriosa esperança vindoura. Como fala em Colossenses 1, 27. Na restauração de sua glória junto ao Pai, na sua oração, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Na oração que ele fez antes de sua prisão, em Mateus 17, de 1 a 3. Mas agora, já glorificado e ascendido aos céus, à destra de Deus Pai, na pregação de Pedro, em Atos 2,33, nos enviou o Espírito Santo para nos capacitar a testemunhar e glorificar. Atos 1,8. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, onde vocês estão, até onde Ele nos chamar. Num cumprimento paulatino de suas promessas e advertências quanto ao sinal dos tempos, como em Mateus 24, onde Jesus dá os sinais que precederiam o seu retorno. Isso quer dizer que nós, como cristãos, devemos olhar para o contexto que a gente está vivendo nos dias de hoje, não com uma perspectiva humanista, antes sim com uma perspectiva cristocêntrica. Jesus como o centro, vislumbrando em fé a glória que está por vir. Sentindo-nos privilegiados de estarmos vivendo esses momentos singulares da nossa história como humanidade. Não com medo do devir, de tudo aquilo que foi predito, mas confiantes no cumprimento de suas promessas e de seu retorno. Pois, assim como Abraão foi estrangeiro na terra prometida, nós somos forasteiros nessa terra. E porque nele, glorificado, nós somos glorificados. Ele é a esperança da glória. Primeiro porque ele é o sacrifício perfeito. E nele somos restaurados para restaurar. Segundo porque ele é a manifestação da glória de Deus. Nele glorificados para glorificar. Porque ele é o primogênito que trouxe e instaurou o período da graça. Nele agraciados para agraciar. Porque ele é a glória vindoura. Nele capacitados para esperar, confiantes. Que a nossa esperança esteja nele e que seja bendita em nós a esperança da glória. E que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Na terra, no contexto em que nós estamos, na realidade que nós vivenciamos, assim como nos céus. A nossa morada é eterna. Na oração dominical. Enfim, que juntos possamos manter os nossos olhos vislumbrando de maneira cristocêntrica o devir. Não preocupados ou com medo do contexto que estamos vivendo. Pelo contrário, sentindo-nos privilegiados de vivermos momentos singulares da nossa história como humanidade, que precedem o retorno do Senhor Jesus. A nossa esperança da glória. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês nessa manhã. Essa rápida reflexão. Que vivamos a esperança da glória. Cristo Jesus em nós e através de nós. Por Meshorta Pailai Assis de isso quer dizer que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um domingo abençoado e cheio da esperança da glória.